Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e versículo de número 11. Atos 15, versículo de número 11. Diz-nos assim a palavra de Deus, Atos 15 e 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Podeis assentar. Um dos princípios basilares da reforma do século XVI foi o somente a graça. Somos salvos pela graça de Deus. E graça não é o que muitos medievais pensavam, uma influência santificante, não é algo a ser infundido dentro de nós primeiramente. Graça significa o favor imerecido de Deus, uma disposição de Deus favorável a nós, através de Jesus Cristo. Graça significa que Deus se agrada de alguém sem que ele o mereça. E portanto, quando a Bíblia insiste em que a salvação é por graça, não somente para judeus, mas para gentios, por isso que aqui está dito, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e quem está falando é um judeu, e ele diz, como eles também, os gentios. A salvação é sempre por graça para quem for. Quando a Bíblia insiste nisso, é porque quer dizer que a salvação não é por mérito. A salvação não é pelas obras. A salvação não é um prêmio, uma recompensa, uma conquista. Não é que nós chegamos aonde Deus indicou, mas é que Deus chegou a nós e nos socorreu. Apesar de nós insistirmos que a salvação é pela graça, não é por obras, não é por méritos, nós também enfatizamos fortemente a consciência moral. A Igreja Romana, quando ouve a nossa interpretação da salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, ela julga que nós estamos enfraquecendo a consciência moral. Se Deus vai então perdoar, se Deus vai ser gracioso com aquele que crê, então o tal está liberado para pecar, está dispensado de ter uma diligência moral para a sua vida, porquanto ele será favorecido independentemente das suas obras. Mas diferentemente dessa acusação que recebemos, nós vinculamos a nossa pregação da graça a uma forte consciência moral, porque para que o homem saiba que só pode ser salvo pela graça, ele precisa primeiro concluir que ele é um fracassado moral. Isso não acontecerá sem que ele leve a lei de Deus a sério e seja avaliado por ela em seu coração. A pessoa humana tem uma disposição para querer sempre levar em conta o seu próprio mérito. O ser humano orgulhoso, espiritualmente corcunda, voltado para o seu ego, ele tende naturalmente a acreditar em alguma forma de salvação que ele mesmo produza, ou em relação à qual ele seja um contribuinte importante. Ele quer se gratificar, ele gosta da ideia de mérito, porque ela ganha aplausos, porque ela permite reconhecimento, para que alguém se abra. A salvação pela graça, como eu disse, é preciso que conclua, está totalmente falido aos olhos de Deus.
E ele não vai ter esta condição, ele não vai chegar a esta conclusão se ele não levar a lei de Deus a sério. Há muitas interpretações que nós podemos fazer da lei de Deus, pela qual nós concluímos que não somos lá tão pecadores. Há interpretações da lei divina que levam em conta não as motivações mais recônditas do coração, mas sua conduta externa. A Bíblia fala que há gentios que não conhecem a lei divina, mas que agem no seu comportamento exterior conforme a lei, no que dão testemunho de saber o que ela diz. De alguma maneira, tais gentios adequam, pelo menos sua conduta exterior, à lei. E é possível que alguém, por isso, pense já ter cumprido a lei de Deus. Ele pode interpretar a lei de Deus no nível cívico. Ele é um bom cidadão, tem reconhecimento social. Portanto, ele deve ter méritos, porque a sociedade o reconhece, porque os seus pares o reconhecem. Os fariseus, Jesus reconheceu por fora, eles pareciam bem. Jesus reconheceu que eles tinham uma conduta exterior que lhes dava uma posição moral na sociedade privilegiada. Mas Jesus falou que o problema era dentro deles. Disse que eles eram como sepulcros caiados, sepulcros bem adornados pelo lado de fora, mas dentro havia um corpo em putrefação. Jesus exatamente os confrontou pela sua vaidade, pela sua vontade, pela vontade deles de serem vistos. Jesus os confrontou porque eram orgulhosos de sua conduta exterior, considerada conforme a lei. Jesus disse que eles tinham que limpar o interior do copo para que o exterior ficasse limpo, e não limpar o exterior sem limpar o interior. Jesus falou que o problema do homem estava na fonte, quando ele disse: é do coração do homem que procede a mentira, o adultério, o roubo. No que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. O apóstolo Paulo, um fariseu diligente, obediente exteriormente à lei, ele disse que quanto à interpretação que se dava à lei pelos fariseus, ele fora irrepreensível. Ele diz ter conhecido o seu pecado quando chegou no último mandamento do decálogo, que dizia: não cobiçarás. Romanos 7:7, ele disse: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Ele sabia que por mais que estivesse se ajustando externamente à lei, no seu coração ele fantasiava a desobediência, ele cobiçava aquilo que não deveria ser. Ele se retraía por uma vontade de manter uma posição social, mas o seu coração desejava aquilo que era contrário à lei de Deus. Jesus disse que o cumprimento da lei dependia de 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, aquele que se ajusta exteriormente à lei, por mera moralidade social, por mera força da educação que recebeu, mas sem que sua motivação seja um amor a Deus, que tome todo o seu coração, alma, força e entendimento, ele não satisfez o que a lei exigia. Aquele que age para com o seu próximo de maneira interesseira, estratégica, ainda que o trate bem, não obedeceu o mandamento. Se ama o seu próximo sem amar a Deus, também não vale, porque Jesus disse que o segundo, amar ao próximo, é semelhante ao primeiro, porque dele deriva, porque o implica. Eu devo amar o meu próximo na medida em que eu reconheço imagem e semelhança de Deus, como parte do meu amor a Deus. Então, quando o coração é sondado, o pecado se revela, a imperfeição das obras se evidencia. Os homens costumam negar que haja estas coisas em seus corações. Eles representam na sua consciência de agir
Eles representam outros motivos que não estes que estão realmente lá no fundo. Por isso que a palavra de Deus mostra-se poderosa, porque como diz em Hebreus 4, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e ela vai até o fundo, até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, para distinguir de onde vêm as motivações reais, para distinguir os pensamentos e intentos do coração. O homem nunca reconhecerá o seu pecado sem a lei de Deus, através da palavra, fustigá-lo. Ele irá debater consigo mesmo e negar o seu pecado. Por isso o Espírito Santo age através da palavra, como disse Jesus, para convencer o homem, para argumentar com o homem, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A lei exige obras e a lei faz ameaças. Portanto, quando realmente a lei é compreendida por alguém, esse vê a si próprio terrivelmente pecador, e este fica tomado de temor. Nós lemos aquela história de um publicano que saiu do templo justificado porque apelou para a misericórdia de Deus, mas diz a Bíblia que ele batia no próprio peito, como quem estava se condenando. Ele sequer ousava erguer a cabeça ao céu na sua prece, e ele apenas dizia a Deus: sê propício a mim que sou pecador. Ninguém vai se abrir à mensagem da graça, ninguém vai buscar uma salvação inteiramente pela graça, se não tiver levado antes a lei extremamente a sério, sem que antes tenha sido sondado por ela no comportamento exterior e nas motivações interiores, sem que a tenha compreendido com a luz do Espírito Santo, sem que tenha sido convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, e posto todas as suas desculpas de lado. Não há como a graça triunfar se a lei não vier primeiro para ferir. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas é preciso que venha primeiro Moisés, para depois vir Jesus. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque o objetivo da lei de Moisés era apontar para um Salvador do lado de fora, mostrando que não havia salvação para nós do lado de dentro, que a salvação tinha que vir da iniciativa de Deus, porque estava fora do alcance humano, depois que o pecado entrou no mundo e degenerou a natureza humana. Meus amados irmãos, João Batista, ele foi um homem importante, porque ele pregou à nação que na época estava entorpecida. A nação naquele tempo de Israel estava moralmente entorpecida, e Deus enviou alguém para fazer trovejar a sua palavra. João Batista veio com um discurso forte contra o pecado, como um profeta, um aplicador da lei, apontando para a esperança que viria através de Jesus Cristo. Note, João Batista foi o precursor de Jesus. Jesus vem com a graça, mas ninguém pode entender a graça que vem por Jesus sem ser fustigado pela vara de João Batista. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 31, João Batista diz o seguinte: e eu não o conhecia, refere-se a Jesus, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Todos nós sabemos que o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo como sinalização de que os que a ele se submetiam estavam arrependidos.
Aqueles que vinham para batismo vinham confessando os seus pecados. E João Batista disse: eu vim para que Jesus fosse manifestado. Ele não quer dizer simplesmente que ele veio para Jesus fisicamente aparecer. Jesus já estava no mundo. Quando ele estava falando isso, Jesus já estava aqui, encarnado. Mas ele fala para que ele seja manifestado, não é para que ele esteja aqui. É para que quem ele é seja manifesto, é para que vocês vejam nele a graça. Se João Batista não tivesse pregado aquelas pessoas, elas poderiam talvez não ter percebido a Jesus Cristo como o Salvador enviado, como aquele por meio de quem é dispensada a graça salvadora de Deus. Ele disse: eu vim para que eu possa manifestá-lo. E nós vemos o discurso de João Batista, que parece aos nossos ouvidos ríspido, mesmo para alguns que vinham se batizar, que ele desconfiava de seus motivos. Ele estava a dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele dizia aos arrogantes: não digo em seus corações, temos por pai a Abraão, isso de nada vale, porque Deus até de pedras pode suscitar filhos de Abraão. Ele disse: o machado está posto à raiz de toda árvore, toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. E eu peço que você atente para isso. Ele não disse que o machado estava no galho, e que se não saísse um fruto do galho, o galho seria cortado. Ele disse: o machado está na raiz. Quando não der fruto lá, vai cortar lá na raiz, porque o problema está na raiz, não no galho. O problema não é superficial, não é na conduta externa, é lá na raiz. Tem que mudar a raiz. Arrependei-vos, palavra que significa mudança de mente, uma revolução de perspectiva. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Às vezes nós fazemos uma má representação de Jesus. Nós representamos João Batista com esse discurso ríspido e pensamos em Jesus apenas com um discurso mais leve. Mas isso não é verdade. Para a mulher samaritana, que não tinha dificuldade de reconhecer o seu pecado, Jesus pôde apenas dizer para ela ver o seu erro: aquele homem que tu estás com ele não é teu esposo. Isso já foi o bastante para ela reconhecer que estava diante de um profeta a denunciar o seu pecado. Mas para os arrogantes que não queriam reconhecer o seu pecado, em Mateus 23, nós temos um discurso de Jesus mais duro do que aquele que lemos de João Batista. Quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus diz: vocês andam um longo percurso para fazer um prosélito, e ele se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus diz: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ali nós temos um discurso duro de Jesus. Jesus pôs os vendilhões do templo para correr. Há passagens da Bíblia, irmãos, em que parece que Jesus está provocando, diante das autoridades que vão dizer: tu és o Filho de Deus, tu és isso, tu disseste isso, falaste aquilo. Jesus diz: vocês vão ver o Filho do Homem descendo nas nuvens. Ele ainda engrossa a coisa. Jesus, meus amados irmãos, confrontou o pecado de muitos. É só lermos na Bíblia. Foi quem mais falou do inferno. Foi quem mais falou do lugar em que há trevas exteriores, há choro e ranger de dentes. Jesus foi quem fez o sermão profético de Mateus 24, anunciando o juízo, a grande tribulação, o juízo das nações, dizendo que os dias do Filho do Homem seriam como os dias de Noé, que alguns entrariam na arca, seriam salvos, mas outros seriam levados pelo julgamento.
A palavra de Jesus é veemente, não é ambígua. Jesus denunciava o pecado, porque, irmãos, sem o homem reconhecer o pecado, ele não descobre a graça. Sem temor do castigo, ninguém vê em Jesus a manifestação do Salvador. E o grande problema do nosso tempo, eu mudei a minha pregação nessa primeira parte para que eu possa falar para um público que eu estou vendo aqui, majoritariamente cristão, já convertido a Cristo. Jesus falava como João para a pessoa perceber o pecado e a graça se manifestar. E nós vivemos numa sociedade que nega o pecado, que nega a existência do pecado. Hoje em dia, a sodomia, que à luz da Bíblia foi o pecado pelo qual uma nação foi julgada, a sodomia, que é apontada como paixão infame pelo apóstolo Paulo, junto com outros pecados igualmente condenados por Deus, é festejada. Pessoas que optam por esse estilo de vida, elas são aplaudidas, elas são homenageadas. Uma mãe que sacrifica o filho no seu ventre não é vista como uma assassina, mas como uma defensora dos direitos das mulheres. Pessoas abandonam o seu cônjuge para formar enlaces adúlteros com outras, com a justificativa muito simples: é assim que eu sou feliz. E parece que no campo sexual a moralidade desapareceu, a felicidade passou a ser o norte. Então uma pessoa desiste de sua esposa, seus filhos, uma esposa desiste de seu esposo, de seus filhos, por uma aventura, um novo relacionamento, porque ela entende que daquela forma é que ela é feliz, como se não houvesse nenhuma moralidade objetiva, mas só a satisfação subjetiva. E todo mundo diz: é realmente, o que importa é a felicidade dela. Na área sexual parece que a moralidade desapareceu. Para os ambiciosos, igrejas já têm a teologia da prosperidade para legitimar a vida ambiciosa deles, de maneira que eles, desejando como fim de vida os bens materiais, ainda se confortam, dizendo que estão procurando bênçãos de Deus. E ao alcançarem todas estas coisas, veem-se até mais espirituais do que os outros. Nós temos hoje teologias terapêuticas em muitas igrejas, com uma mensagem psicológica de autoestima, de a pessoa se ver com uma imagem positiva, na contramão completa do reconhecimento do pecado, da contrição e do quebrantamento. Se alguém é encontrado contrito dentro de uma igreja em lágrimas, aparecerá um irmão para reprová-lo em certas igrejas, ou uma pessoa para reprová-lo dizendo: meu irmão, você tem que se alegrar no Senhor. Não há espaço para a contrição, não há lugar para ela. E o grande problema, irmãos, é que nós temos hoje igrejas que querem pregar a graça sem pregar a lei, que querem falar de um Jesus de amor que veio para perdoar, para salvar. Quando elas falam disso, falam até de maneira ortodoxa, mas a questão é que a preparação para isso não foi feita, o que leva no ouvinte a uma interpretação errada. O ouvinte pensa que a graça de Deus tem a ver com a disposição de Deus para fazê-lo feliz.
e não para perdoar pecados em relação aos quais ele teve profunda contrição. Pessoas acham que elas vão ter a graça de Deus para convalidar situações moralmente anômalas em sua vida. Há inúmeras pessoas irregularmente divorciadas, em novos relacionamentos, entrando em certas igrejas evangélicas, que não veem problema nisso, porque lá elas se confortam de que não precisam se arrepender e voltar para os seus cônjuges, porque a graça de Deus as acolheu daquela forma, sem arrependimento. Quando se prega a graça sem pregar o arrependimento, nós estamos no caminho errado e para distorções da mensagem. De vez em quando eu vejo notícias de igrejas bem esquisitas, com nomes bem esquisitos, com procedimentos bem esquisitos, nesses sites gospel, que fizeram alguma atividade evangelística e dizem que não sei quantas pessoas se converteram, que batizaram no meio da rua não sei quantas pessoas. E eu me pergunto, será que essas pessoas entenderam a gravidade do pecado? Nós temos igrejas que se professam evangélicas hoje, cheia de boa estrutura em termos materiais, berçário, estacionamento, com músicos que cantam música gospel contemporânea, pregadores que têm um discurso emocional, terapêutico, e que falam da graça, mas não falam do pecado, da gravidade do pecado. Não entram nesses assuntos, não querem incomodar, não querem ferir a sensibilidade, principalmente de uma classe social. Não querem se indispor com pessoas, e tem um discurso emocional sobre a graça, que faz parecer que a graça é uma adulação do homem por Deus, para ter uma oportunidade na vida dele, em vez de ser a porta da esperança para o homem que sentiu a gravidade do seu pecado. Meus irmãos, não queiramos ser mais sábios do que Deus. Se Deus enviou profetas no Velho Testamento para denunciar o pecado e manter acesa a esperança do Messias, se era necessário para que o homem pudesse se conservar num estado receptivo à graça de Cristo, que a lei fosse dada através de Moisés, que profetas estivessem a todo momento confrontando o povo, se o profeta precursor imediato de Cristo veio com aquele discurso forte para que a graça pudesse ser entendida, então não pensemos que podemos fazer de outra forma. O Velho Testamento tem mais textos do que o Novo, e o tempo de sua duração, que inclui juízos como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o cativeiro babilônico para os judeus, tantos padecimentos que vemos. O Velho Testamento durou mais tempo do que nós temos agora no Novo. Do ponto de vista literário, tem mais livros. Quando lemos o Antigo Testamento, quando a ira de Deus se expressava na terra, porque agora está contida no céu para vir com toda a força na grande tribulação, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de juízo, é um fogo consumidor, e nós não podemos falar de Jesus Cristo com ambiguidade, apenas de uma maneira a corroborar com os interesses das pessoas. O nosso grande desafio hoje é acordar consciências. Alguém diz: pastor, por que é que essa igreja não está cheia? Por causa da pregação que é ministrada aqui. Porque não há um culto evangelístico que nós falemos da graça de Deus sem falar de pecado, de arrependimento, sem confrontar o homem com a sua culpa. Eu poderia me confortar falando só sobre a graça de Deus,
não insistindo na seriedade da consciência moral que a Bíblia estabelece através da lei divina, eu poderia me confortar vendo multidões e multidões chegarem aqui e eu ainda dizer para mim mesmo: estou pregando o que está na Bíblia. A Bíblia fala de graça, mas a Bíblia não apenas nos ensina a mensagem da graça, ela ensina o procedimento para apresentar a graça. É preciso ferir para curar, é preciso morrer para reviver, é preciso que a pessoa reconheça o seu pecado para que venha ao Senhor Jesus Cristo contrita. Essa é a mensagem da graça. A Bíblia Sagrada ensina-nos, irmãos, que se a salvação for por graça, jamais poderá ser por obras. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Entendam, se a salvação é por graça, está excluída a possibilidade de as obras concorrerem com alguma coisa. Mas isso não está na contramão da consciência moral. Pelo contrário, quem acha que pode ser salvo pelas obras ainda não viu quão pecador é, ainda não entendeu a gravidade do pecado, ainda não interpretou a lei de Deus com a gravidade que ela estabelece. Este daí é que de alguma maneira é um liberal do ponto de vista moral. Quando alguém chega como Paulo a dizer: em mim mesmo não habita bem algum, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É porque ele viu a lei de Deus com toda a seriedade. Ninguém tem uma consciência moral mais acesa do que um convertido. Aquele que vai a Jesus porque está vendo a gravidade do pecado e do juízo. Ele não vai a Jesus levianamente para pecar, pelo contrário, ele quer fugir do pecado para Cristo, que o pode livrar da culpa e do poder do pecado. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a salvação pela graça mediante a fé. E a Escritura também nos diz, irmãos, que a graça salvadora, ela é apresentada a todos os homens. Contrariamente ao que os meus irmãos calvinistas dizem, a Bíblia Sagrada ensina que a graça de Deus não está restrita a um pequeno grupo seleto, mas está aberta a todos os homens. Tito 2:11 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Aqui não está sendo dito que todos estão salvos, mas que a graça tem se manifestado, ela tem resplandecido, ela tem brilhado, ela tem sido oferecida a todos os homens. Se a salvação é por graça que Deus oferece a todos os homens, e não é por obras, ela é nos comunicada através de quê? Através da fé. Veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 4. Aos Romanos 4, diz assim os versos 15 e 16: porque a lei opera a ira, quer dizer, a lei opera a ira de Deus. Ninguém compreendeu a lei de Deus se não compreender que está sob a ira de Deus. É uma das coisas que este mundo repudia, a noção de ira de Deus. Dizem que é discurso do ódio. Deus é amor, eles dizem. A mesma Bíblia diz, porém, que Deus é um fogo consumidor. Eu primeiro tenho que, estando debaixo da lei, reconhecer sobre mim a ira de Deus, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Mas aí diz no verso 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. A salvação não é pela lei, porque a lei não opera a salvação, opera a ira. Mas, se a salvação é por graça, então esta salvação é mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, é através da fé. E mais uma vez, nós vamos aqui
discordar dos calvinistas. Eles também creem na salvação pela graça mediante a fé, mas a maneira como a retratam parece indicar que a graça salvadora antecede a fé. Lá no fundo parece que o discurso deles é que pela graça o homem tem fé, em vez de pela fé o homem ser salvo pela graça. Porque eles dizem que antes da fundação do mundo, de maneira incondicional, não porque Deus tenha antevisto em alguém que iria crer, mas de maneira incondicional Deus elegeu alguns para a salvação e somente por esses Jesus morreu. E em dado momento a estes será dada a fé irresistivelmente. Eles serão tornados crentes sem que o possam resistir. O Espírito Santo lhes infundirá fé no coração. Representando a coisa desta maneira, parece que a graça não foi por meio da fé. Não foi a graça dada a alguém porque ele creu, mas ele creu porque lhe foi dada a graça. A Bíblia, todavia, não ensina-nos isso. Nosso ensino é muito mais consistente com a doutrina da salvação pela graça mediante a fé do que este que eu estou falando. Nós vimos que a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. A salvação por graça não exclui a fé, exclui as obras. Mas aqui diz que a salvação é pela fé, para que seja segundo a graça. A graça de Deus, irmãos, chega-nos através da fé. O meio de apropriação da graça é a fé. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Efésios 2. 8, 9 e 10, para sermos bem completos. Diz assim: porque pela graça sois salvos, note, por meio da fé. E isto quer dizer, o ser salvo não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe, o texto diz que o dom de Deus, a salvação, não vem pelas obras, mas diz que vem pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. O verso 10 diz: porque somos feitura sua. Agora, já sendo crentes, nós somos obra de Deus. Deus artisticamente nos refez, criados em Cristo Jesus. No primeiro nascimento natural, viemos ao mundo em Adão, mas agora fomos criados ou recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. O que o texto diz aqui, não é que Deus nos tenha preparado para crer, é que Deus preparou os crentes para andarem nas obras. Observe o verso 10. A predestinação não se refere à nossa fé, mas às nossas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos salvos por graça mediante a fé, e quando somos salvos por graça mediante a fé, não por obras, nós somos recriados em Cristo Jesus, para praticarmos boas obras, para andarmos em novidade de vida. E esse foi o plano de Deus concebido na eternidade. Um plano para aqueles que iriam crer, um plano para aqueles que ele sabia se tornariam crentes, um plano de santificação para que eles andassem em boas obras. Isso garante que um verdadeiro crente terá uma transformação de vida, uma mudança de coração, e vai andar diferente do que andava antes, porque ele foi recriado em Cristo Jesus. Ele não é mais uma criatura em Adão, agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo de número 11. O texto que eu tenho a ler está um pouco adiante, mas eu vou ler o versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé salvadora, irmãos, é uma confiança em Jesus Cristo como Salvador, que se apropria do que Ele veio nos dar.
é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento é o sustentáculo. A fé é um sustentáculo para a salvação que será plena no céu. E ela é a prova das coisas que não se veem. Na linguagem bíblica, a fé não se opõe à prova, como se prova fosse da ciência e a fé fosse um risco que a pessoa assume. Não, a fé é uma prova, porque o Espírito Santo nos persuadiu, testificou de Jesus Cristo. E nós, irmãos, temos mediante o Espírito Santo que nos persuadiu e convenceu a prova segura daquilo em que cremos. O crente em Jesus, ele confia com certeza em Jesus Cristo como seu Salvador. E o verso 6, que é o que eu queria ler, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Antes de falar sobre a primeira parte, só reforçando o conceito de fé, note que para a Bíblia fé não é uma coisa dogmática, aceitação de uma proposição doutrinária, embora devamos aceitar certas verdades para que tenhamos fé. Mas a fé tem a ver com um relacionamento, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O que vai crer é alguém que está se aproximando de Deus. Ele está se aproximando de Deus, o seu coração está indo na direção de Deus e ele está crendo que vai ser acolhido, que ele vai ser recebido. Como Jesus dizia: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quer dizer, venham e confiem que eu vou aliviar vocês. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para os que se achavam pecadores demais, ele dizia: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a fé envolve um movimento da pessoa na direção de Cristo para lhe confiar a vida, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, aquele que tem fé é alguém que está buscando a Deus e confia que Deus vai abençoá-lo com salvação, por ele está confiante. E a primeira parte diz: sem fé é impossível agradar-lhe. É por isso que vejo uma grande dificuldade, irmãos, com a doutrina calvinista aqui. Porque uma das confissões calvinistas, um catecismo, talvez, eu não me lembro bem se uma confissão ou um catecismo, diz assim: que Deus elege incondicionalmente para a salvação aqueles de quem se agrada, e repudia ou não escolhe para a salvação aqueles de quem ele não se agrada. Mas quando eles falam dessa maneira, parece que o agradar-se de Deus ou o não agradar-se de Deus tem a ver apenas com o humor de Deus para resolver escolher uma pessoa ou outra. Mas o texto aqui está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não pode ter se agradado de alguém sem ele ser crente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A eleição de Deus é do crente, não é a eleição de alguém de quem Deus se agradou para infundir fé e fazer dele crente. Não, Deus se agrada daquele que recebeu a graça salvadora oferecida, aquele que creu. Sem fé, se não houver a fé, é impossível agradar a Deus. Não é alguém de quem Deus se agrada, ele dá a fé. É alguém que, tendo fé, agora é agradável aos olhos de Deus. Nós vemos lá em Efésios uma passagem semelhante a essa. Efésios capítulo de número 1, versículos de números 6 e 7. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós fomos feitos agradáveis a Deus no amado, em Cristo, em nossa relação com Cristo. É pelo fato de estarmos em Cristo
que nos tornamos agradáveis a Deus. E o versículo 7 diz: em quem, quer dizer, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Lendo agora os versos 3 e 4: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note, nós não precisamos de mediador nenhum, porque todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo. E diz o verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na visão do calvinismo, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo incondicionalmente, não por estarem em Cristo, não por crerem, esses eleitos foram eleitos para crerem, foram eleitos para serem colocados em Cristo. Mas o que o texto está dizendo aqui não é isso. O texto está dizendo que Deus elegeu em Cristo, elegeu aqueles que estavam em Cristo. A eleição é condicionada a estar em Cristo. O plano de Deus, concebido na eternidade, foi para escolher os que estivessem em Cristo. E ninguém está em Cristo antes que creia. Veja Efésios 1, versículo de número 13: em quem também vós estáis, ou seja, nós estamos em Cristo. Depois nós estamos em Cristo a partir de quando? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra e cremos, e aí fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Deus nos elegeu por estarmos em Cristo. Somos agradáveis a Deus através da fé. Lá em Romanos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso de número 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O texto diz que fomos justificados por fé. Já aconteceu, inclusive, tendo sido. Justificação não é um processo, como diz a Igreja Católica, não é um processo de santificação, é algo que nos acontece assim que cremos. Tendo sido justificados pela fé, agora não tem mais inimizade, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós tivemos entrada a esta graça? O verso 2 diz: pela fé. A graça salvadora, nós tivemos acesso a ela através da fé, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A igreja romana, por sua vez, entende que graça salvadora não é este favor imerecido de Deus pelo qual somos perdoados quando arrependidos nos refugiamos em Jesus. Ela entende a graça de uma maneira extremamente complexa. Ela vê uma escada de concessões de graça. No batismo, ela vê uma graça regeneradora infundida numa criança que não tem consciência de nada do que lhe acontece. Na confirmação ou crisma, ela recebe nova graça, que é a plenitude do Espírito Santo. Na penitência, quando ela se confessa, recebe graça para ter o perdão daqueles pecados. Recebe graça quando comunga, porque ingere o corpo de Cristo. Vai ter graça lá na extrema unção, no final. Para ela, a graça, ela é fracionada em sacramentos. E ela vê a graça como um estímulo, como recebimento de uma capacitação
para uma vida santa, mas a pessoa tem que diligenciar por tornar esta graça operante através de obras. Uma vez, um romanista me disse que a concepção de salvação pela fé dos evangélicos é muito simplória. Essa ideia de que você se arrependeu, creu, aí recebe a salvação. Óbvio que nós vamos estar em santificação, mas já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele disse, esta concepção parece uma coisa muito instantânea. Para nós a fé, ele dizia, nós romanistas, não é essa confiança em Jesus, é a aceitação das orientações da igreja que nós confiamos. Nós confiamos que a tradição, que ela sabe que não está na Bíblia, é verdadeira e aceitamos o seu ensino. Confiamos na interpretação que ela dá das Escrituras, dizia ele, confiamos na eficácia dos sacramentos que ela administra. E no final das contas, a fé em Jesus se tornava uma fé na igreja dele, enquanto instituição. A graça ficava fracionada em momentos nos sacramentos, deixava de ser o favor imerecido de Deus para ser uma série de estímulos espirituais, e a pessoa tinha que concorrer com as obras, e que o processo ia além dessa vida, porque a maioria ainda iria atravessar o purgatório para chegar no céu. Meus irmãos, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia mostra uma resposta imediata de Deus àquele que crê. Eu vou começar pelos casos de cura. A mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus, foi imediatamente curada. Jesus disse, a tua fé te salvou. Obviamente era da enfermidade, mas note, foi uma resposta imediata. Pela fé você teve a cura. Há inúmeros, Jesus usou essa expressão, a tua fé te salvou, referia-se à cura imediata. Mas para ilustrar a salvação espiritual, quando o paralítico desceu onde Jesus estava pelo teto, os seus amigos, por meio de cordas, o fizeram descer numa cama, e Jesus viu a fé dele. Jesus disse, perdoado te são os teus pecados. Uma resposta imediata à fé. Uma mulher entrou na casa em que Jesus estava, a casa de um fariseu, caiu aos pés de Jesus. Ela chorava e lavava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os cabelos. O fariseu desconfiou de Jesus porque a mulher era uma pecadora, mas ela havia se arrependido. E Jesus disse, essa mulher está fazendo isso porque a quem muito é perdoado, muito ama. E eu disse para ela, perdoado te são os teus pecados. Uma resposta imediata à fé. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu mostrou arrependimento e confiança na graça de Jesus. Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Estava lá o malfeitor do lado de Jesus, reconheceu-se pecador na última hora, disse a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Uma resposta imediata ao que crê. Aqui no texto de Atos, onde nós lemos o que foi a base dessa pregação, em Atos 15, quando fala, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pedro relata o seguinte, Atos 15, 8 e 9, falando de como ele pregou aos gentios. Vamos lá, a partir do versículo de número 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens irmãos, bem sabeis já há muito tempo que Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ele está se referindo a que ele foi chamado para pregar na casa de Cornélio. E ele diz, e Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Quer dizer, Pedro diz, naquele momento que eu preguei a eles, Deus purificou o coração deles pela fé. Uma resposta imediata. Nós estamos ainda numa estrada de santificação, mas não inseguros.
porque tendo tido, como diz Paulo em Romanos 5, entrada a esta graça, nela nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque embora em santificação, nós sabemos que a base pela qual seremos salvos e encontraremos a Deus quando aqui morrermos, não vai ser o estado da nossa santificação. Uns poderão estar produzindo a 30, outros a 60 e outros a 100, como disse Jesus. Mas a base pela qual iremos estar com Deus é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por tão maravilhosa mensagem da cruz, que nos oferece perdão e vida, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Traz, Senhor, contrição, arrependimento, traz, Senhor, a fé salvadora. Ó meu Deus, que pessoas possam, meu Pai, se refugiar em Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Se porventura houver alguém aqui nesta noite que não é crente ou não tem certeza da sua salvação, e quer entregar seu coração a Cristo, levante sua mão e nós iremos orar por você. Se houver alguém, levante a sua mão. Se houver alguém que está longe dos caminhos do Senhor, você está na direção contrária à sua consciência. É interessante, antes de nós nos convertermos, o que nos leva ao arrependimento é a lei, é o temor. Depois que somos crentes, a grande força que nos leva ao arrependimento é a graça. É quando eu me lembro, o Senhor tem sido tão bom comigo, e o que eu tenho feito? Muito mais forte do que saber que transgredimos a lei, é saber que, tendo sido salvos por graça, nós não temos devotado toda a nossa vida ao Salvador. Quando eu lembro da graça, irmãos, eu lembro da minha miséria. Não há como um crente que esteja com a graça em mente se orgulhoso. Não há como ele ser nem rancoroso, porque se alguém fizer mal a ele, ele vai pensar: muito mais eu fiz contra Deus e Deus me perdoou. Ter a graça em mente é agora o elemento que nos coloca na retidão moral. E se houver alguém que precisa nessa noite de uma oração de restauração, também pode vir à frente, nós vamos orar por você. Então vamos orar nesse instante. Se houver algum aviso, alguém me diga, mas vamos orar pela irmã Lília.